Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Na indústria farmacêutica, substâncias específicas são utilizadas para revestir pílulas e comprimidos. Em um experimento, uma das substâncias sólidas foi retirada de uma formulação e purificada. O que isso quis dizer, pessoal? Então está falando aqui que uma substância sólida, né? Uma das substâncias sólidas foi retirada e purificada. Então, eu obtive uma substância pura. Tá legal? Ele retirou uma das substâncias de uma mistura, retirei e fiz a purificação, ou seja, isolei ela. Então, eu tinha uma mistura, uma substância, eu retirei ela e fiz dela uma substância pura. Para verificar a eficiência da purificação, um termômetro foi colocado em um tubo de ensaio contendo uma amostra da substância derretida. Isso aqui é muito importante, pessoal. Derretida, o que aconteceu? Fundiu, aumentei a temperatura e derreti, né? A 1 atm. Durante o resfriamento, o que significa isso? Durante o resfriamento, houve a queda de temperatura e essa minha substância teve um tipo de comportamento. E até que a amostra tenha se solidificado completamente, então ela passou do processo, né, do estado físico da matéria do líquido para o sólido. Foram lidas as temperaturas em intervalos regulares. Com esses dados, foi traçada a curva de resfriamento, ou seja, tive uma queda de temperatura. Tá legal, pessoal? E como eu estou tratando de uma substância pura que foi isolada, tá? Uma substância pura que na qual eu não sei, e independentemente pode ser qualquer substância pura. Aí ele fala, um gráfico que mostra a variação de temperatura em função do tempo a 1 atm. O gráfico que corresponde à curva de resfriamento da substância pura está representada por... Pessoal, se eu tenho o aquecimento de uma substância pura, supondo, ele está passando do sólido para o líquido. Se eu tenho o aquecimento, lembrando, se eu estou falando de uma substância pura, tá vendo que eu tenho esse intervalo aqui, ó, uma estagnação na minha temperatura? Ou seja, eu tenho uma pausa na minha temperatura para ter a mudança de estado. Então, conforme eu estou subindo a minha temperatura no estado sólido, supondo que ela está no estado sólido, eu tenho sólido. Quando eu faço a fusão da minha substância pura, eu tenho o quê? Sólido mais líquido. Minha temperatura só volta a subir ou tem uma oscilação de temperatura quando todo o meu sólido vira líquido. Tá legal? Eu só tenho um aumento da temperatura quando todo o meu sólido vira líquido. Se eu tenho sólido, tá vendo que minha temperatura se mantém? Então, quando volta a subir, eu tenho líquido. Só que aqui, pessoal, essa é uma curva de aquecimento. Porque eu estou aumentando a minha temperatura. E como vai ser a minha curva de resfriamento, tanto da minha substância pura também? Vai ser o inverso. Se está resfriando, a minha temperatura está abaixando. Ela está líquida. Quando começa a se solidificar, a temperatura se mantém até total solidificação. Quando terminou a solidificação, todo líquido se transformar em sólido, minha temperatura volta a cair. Então, eu tenho o inverso aqui. Eu tenho líquido, aqui eu tenho líquido mais sólido, e aqui eu tenho um sólido. É o inverso, tá vendo? É o mesmo conceito, a mesma coisa, só que está invertido. Então, aqui eu tenho uma curva de resfriamento. Pessoal, a gente pode ver que já conseguimos a resposta. Mas por que eu expliquei o aquecimento? Para a gente entender o que está acontecendo de aquecer e o resfriamento. Qual é o único gráfico que corresponde a esse daqui? O C, pessoal. Porque eu tenho exatamente isso que eu escrevi. Conforme minha temperatura cai, eu tenho o líquido. Tá vendo que a minha temperatura para? Eu tenho uma pausa aqui na minha temperatura. Olha lá, eu tenho líquido mais sólido.
Bateu o limite, virou tudo sólido meu líquido. Aí a minha temperatura volta a cair, que eu tenho na outra curva aqui, ó, somente o sólido. Porque eu estou tratando de uma substância pura. Se eu estivesse tratando de uma mistura, esse gráfico seria um pouco diferente. Beleza, pessoal? Acredito que é um exercício tranquilo, mas a gente tem que pensar ao contrário para a gente conseguir resolver esse exercício tranquilamente. Tá legal, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu verificar, eu já faço um vídeo em questão e tiro a dúvida de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!